os seus ombros carreguem a arca. Você tem dado os seus ombros para que a glória de Deus ela encontre pouso em você, e por onde você anda, você tem proclamado a glória de Deus, porque a presença de Deus está sobre os seus ombros. Nós vemos uma parte em que o escritor de Hebreus fala que eles suportaram grandes coisas, grandes provações, grandes perseguições, eles perseveraram sobre todas elas. Os ombros também falam sobre suporte, porque nós andamos com a glória de Deus sobre nós suportamos, seja tribulação, seja problema, seja perseguição, seja o que for, nós suportamos todas as coisas, porque a presença de Deus ela está sobre os nossos ombros. Aleluia. Ela está sobre os nossos ombros. Eu queria que você analisasse a sua vida agora, e eu queria que você pensasse se verdadeiramente a arca da aliança tem andado com você, e você tem proclamado a presença de Deus por onde você tem andado. Eu queria que você analisasse dentro de você se verdadeiramente você tem conseguido dominar a sua alma, ou se durante o seu dia, como foi falado aqui, durante o seu dia a dia você tem se esquecido da presença de Deus e aprendido que os seus afazeres têm entrado em primeiro lugar para as coisas. Você tem olhado para as coisas, tem vivido para as coisas, você tem vivido para o seu serviço, para o seu trabalho, para todas as outras coisas, mas não tem parado um minuto para ouvir o que Deus tem para falar com você. E como casal, queridos, casais casados, é muito importante que nós tenhamos o nosso tempo de oração juntos. É muito importante que nós acordemos de manhã e, como casal, a gente ore profetizando sobre o nosso dia, porque o peso que o diabo tem preparado para nós no dia, ele cai por terra no momento que você levanta no seu dia e fala assim: Senhor, seja a autoridade maior na minha vida e faça aquilo que o Senhor deseja fazer através de mim, quebrando todo o poder de Satanás contra a minha vida. Nós precisamos da legalidade para a glória de Deus. Nós precisamos entrar no Santo dos Santos diariamente. Nós precisamos viver com a glória de Deus diariamente sobre os nossos ombros. Entender que nós temos autoridade para vencer aquilo que nós temos vivido, sejam circunstâncias de problemas, seja pecado, seja o que for. Nós temos autoridade no nome de Jesus Cristo para nos levantar e falar: sobre os meus ombros está a arca da aliança, sobre mim está a glória de Deus, a presença de Deus. E então eu declaro para o Senhor: Pai, me transforma naquilo que o Senhor deseja, faça o que o Senhor quer e faça através de mim as tuas obras na vida das pessoas que estão ao meu redor. Se você puder ficar de pé no seu lugar. Continue com seus olhos fechados e deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração. Eu sei muito bem que o Espírito Santo está ministrando vidas aqui, porque muitas vezes você tem dúvidas exatamente sobre essa questão. Mas Senhor, se Deus é comigo, por que eu não venço o pecado? Mas se Deus é comigo, por que eu não consigo vencer as minhas lutas? Mas se Deus é comigo, por que eu não tenho conseguido ter perseverança? Se Deus é comigo, por que as coisas estão acontecendo como estão acontecendo? É muito simples. Você não tem habitado no Santo dos Santos. Eu digo algo para você: Deus, Jesus Cristo, Ele voltará, como nós lemos. Jesus Cristo, Ele voltará e Ele vai levar aqueles que estão habitando no Santo dos Santos. Ele vai levar aqueles que já habitam no Santo dos Santos, queridos. Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, então Deus está procurando pessoas que habitam no Santo dos Santos, o adorando diariamente entregando suas vidas, dizendo: Pai, faça de mim a tua vontade, transforma-me como o Senhor deseja. Eu recebo aquilo que eu preciso receber como bronca, como confronto, como coisas negativas muitas vezes que eu tenho feito. Pai, eu quero receber e eu quero mudar, eu quero transformar. Como eu já disse aqui na última vez, o Espírito Santo de Deus, ele não muda ninguém. O Espírito Santo de Deus, ele transforma a nossa vida. Mudança é você tirar uma coisa de um lugar e colocar na outra. Mas transformação é você destruir totalmente uma coisa e refazer dela do zero. E é tempo, queridos, de uma igreja com autoridade, que carrega a arca nos ombros, que anda sobre todos os lugares, proclamando a glória de Deus,
unção, o poder, o ministério profético, o ministério de graça do Espírito Santo, o ministério de consolação, o ministério de exortação, o ministério de profetizar. Precisa atuar em nós o Espírito Santo, o mesmo Espírito que atuava sobre os apóstolos, que atuava sobre José. Eu quero dizer para você, queridos, Barnabé foi o apóstolo que integrou Paulo no cristianismo. Porque Paulo se converteu, e depois que Paulo se converteu, as pessoas tinham medo dele. Mas Barnabé disse assim: não, peraí, eu vi as obras que esse cara fez, e eu quero dizer que esse homem, ele faz as coisas debaixo da autoridade de Cristo, e ele verdadeiramente se converteu. É tempo de pessoas assim se levantarem, queridos. Pessoas que enxergam nas outras pessoas aquilo que Deus quer fazer, e não aquilo que elas são hoje. É tempo de nós olharmos para as outras pessoas, amados, como pessoas das quais o Senhor chamou e o Senhor tem chamado. E então nós proclamarmos o Evangelho, olhando para aquela pessoa no profético, lá na frente, como Deus quer que ela seja, e não como ela é hoje. E quem faz isso, consola, exorta e profetiza. Consola, exorta e profetiza. Consola, exorta e profetiza. Consola, exorta e profetiza. Diariamente, eles não é uma vez ou outra, não, mas é diariamente. O meu marido, você não sabe, Caio, o meu marido, ele não é cristão, ele não vem para a igreja, é muito difícil, eu não consigo. Eu quero dizer para você, exerça o ministério do Espírito Santo sobre a sua vida. Exorte, console e profetize. Exorte, console e profetize. Caio, mas os meus filhos, eles não são de Deus. Os meus filhos, eles não são assim, eles são assados. Então, para de olhar para aquilo que eles são e comece a olhar no profético, aquilo que Deus quer, aquilo que Deus quer fazer na vida deles, declarando, exortando, consolando e profetizando. Exortando, consolando e profetizando. Mas eu ainda não consigo vencer as minhas tribulações, eu ainda não consigo vencer os meus pecados, eu ainda não consigo vencer isso nem aquilo. Exorte, console e profetize. Exorte, console e profetize. Aquieta minha alma em nome de Jesus, porque eu sei que você ainda louvará, porque você ainda louvará, porque você ainda louvará, porque você ainda louvará a Deus. Exorte, console e profetize a sua alma. Mas as coisas da minha empresa são complicadas. Pisa o seu pé profético naquele ambiente, declare, profetize, exorte e console, profetize, exorte e console. Traga naquele ambiente a glória e a unção de Deus que você tem, que você carrega sobre os seus ombros. Porque, amados, se nós andamos por aí e nada acontece nos ambientes onde nós vamos, então nós não estamos carregando a arca. É muito forte, é muito difícil, é muito doloroso ouvir isso, mas eu digo para você, se os ambientes de onde você está indo não têm sido transformados pela glória de Deus, é porque a presença de Deus, você ainda não está carregando a arca sobre os seus ombros. É tempo, amados, de nós começarmos a olhar para Deus, diariamente dizer: Espírito Santo de Deus, nesse momento, hoje, nesse dia de hoje, agora eu acordo para ser profético, eu acordo para exortar, eu acordo para consolar. Eu declaro: Espírito Santo, faça em mim, através de mim, o que o Senhor deseja. E eu declaro para o Senhor: eu te dou os meus ombros para ser para ser o transporte da sua arca. Eu te dou os meus ombros, Pai, nesse dia, para eu ser a resposta que aquela pessoa lá no mundo está precisando. Eu escolho, Pai, ser a resposta que as pessoas estão procurando em Ti. No momento em que nós pararmos de olhar para nós mesmos, administrarmos a nossa alma e dizer: oh, aquieta minha alma, por que você se perturba dentro de mim? Espere em Deus, porque você ainda vai louvar Ele. Pode esperar, porque Ele ainda, você ainda vai o louvar, porque você ainda vai o adorar pelas coisas que Ele ainda irá fazer. Porque, amados, o Espírito Santo que atua em nós, Ele profetiza, consola e exorta. Ei! Eu queria que você aí no seu lugar começasse a falar com o Espírito Santo exatamente isso. Espírito Santo me ensina a carregar a sua arca. Espírito Santo me ensina a colocar os meus ombros
Ao mesmo tempo que nós temos autoridade sobre os nossos ombros, os sacerdotes, eles tinham sobre os ombros deles 2 pedras que simbolizavam as 12 tribos. O que é isso, Caio? Simples. O Espírito Santo, ele une e converge todas as coisas para Cristo. Antigamente, o Israel antigo, no Antigo Testamento, era um Israel do qual Deus já tinha escolhido para si 12 tribos. Só que no Novo Testamento, queridos, Deus tem levantado para si um novo Israel. E nós somos aqueles dos quais Deus tem levantado para ser o novo Israel, o Israel de Deus. Então sobre os nossos ombros estão aqueles que nós estamos andando junto. A igreja, a saber, a igreja. Aonde que nós conquistamos, queridos, autoridade? Aonde nós conquistamos exortação? Aonde nós conquistamos profecias? Aonde nós conquistamos consolação? Aonde nós conquistamos a unção profética sobre nós? Na igreja, entre os nossos irmãos. Então, se você tem os seus ombros entregues para Deus, você anda em comunhão com os seus irmãos como igreja. E eu não digo uma comunhão falsa, não. Eu estou dizendo uma comunhão daquele que consola, exorta e profetiza sobre o seu irmão. Porque se nós temos o Espírito Santo sobre nós, Ele consola, exorta e profetiza. Quando nós deixamos de olhar para os nossos próprios problemas, quando nós deixamos de olhar para o nosso próprio umbigo, para as próprias coisas nossas, nós então começamos a olhar para o irmão do lado, e então temos compaixão, a mesma compaixão que Jesus Cristo tinha pelas multidões, a mesma compaixão que Jesus Cristo tinha pelas pessoas, a mesma compaixão que Jesus tinha pelos seus discípulos, por todas as pessoas que ele via, que vinham falar com ele. Sabe o que Filipenses capítulo 2 diz? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E esse sentimento que houve em Cristo Jesus é compaixão. E compaixão significa se colocar no lugar do outro. É colocar a sua vida como se você estivesse vivendo a vida do seu irmão. Pegar então o seu irmão, consolar, exortar e profetizar. Consolar, exortar e profetizar. Porque Deus, Ele tem sobre nós o Espírito da reconciliação. E o Espírito Santo é o Espírito da reconciliação. E nós como corpo, queridos, precisamos andar em unidade. Precisamos andar em unidade. As portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja. Quando a igreja está andando em unidade. Quando a igreja é um. Porque Jesus Cristo, um tempo, levantou seus olhos para Deus e falou assim: Senhor, sobre aqueles que ainda crerão em mim, Deus, que eles sejam um, assim como eu sou um com o Senhor, e assim como o Senhor é um comigo, que eles sejam um, para que o mundo veja que nós atuamos neles, e neles estão em nós. Queridos, é tempo de nós começarmos a orar uns pelos outros, a chorar uns pelos outros, a suportar uns aos outros, não no sentido de suportar o irmão, mas no sentido de dar suporte, de ser suporte, de levantá-lo como alguém que o suporta e diz: você caiu, mas eu estou aqui para levantar você, e eu declaro sobre ti, eu te exorto, eu te consolo, e eu profetizo sobre a sua vida aquilo que Deus deseja sobre ti. Precisamos começar a olhar no ambiente espiritual, no profético e não mais no natural. Precisamos começar a olhar no ambiente espiritual e não mais no natural. Precisamos olhar para as pessoas como Deus olha, e Deus olha como Ele deseja que as pessoas sejam, e Ele não olha para as pessoas através do pecado. Quando nós vivemos assim, queridos, nós ajudamos uns aos outros a suportarmos as tribulações, a nos levantarmos uns aos outros dentro dos problemas. Eu queria que você começasse a orar. Comece a orar, queridos. Entregue os seus ombros. Entregue os seus ombros. Entregue os seus ombros. E eu digo para você mais. A palavra de Deus fala também. Como desde o início o Espírito Santo está falando comigo, eu preciso dizer: é tempo de nós liberarmos perdão uns para os outros. Porque a palavra de Deus fala lá no Pai Nosso. Se você vê Jesus Cristo no final, Ele fala assim: o teu Pai, Deus, Ele te perdoa assim como você perdoa o seu irmão.
Eu não sei por que isso, mas desde quando eu estava na estrada, o Espírito Santo estava ministrando no meu coração falando: você precisa falar para eles que eles precisam liberar perdão, que eles precisam liberar perdão uns para os outros. Eu não sei, queridos, como está o seu coração e como anda o seu coração com relação a mágoas uns dos outros, mas eu quero dizer, no momento que você se magoa, ou você para de andar com uma pessoa, no momento que você quebra alianças com uma pessoa que é parte do corpo, você começa a se prender a si mesmo. Eu não vou falar sobre a parábola, eu acho que todos conhecem a parábola do servo que foi perdoado por um rei. E depois o servo, ele encontrou um outro servo que devia para ele, ele não perdoou e mandou os verdugos levarem ele preso. E então um dos servos do rei olhou para aquilo e então viu que ele fez isso e falou para o rei, falou assim: rei, aquele servo que você perdoou, ele não perdoou o outro irmão. Aí o que é que o rei fez? Pegou ele e falou assim: então que ele seja preso. E a palavra de Deus fala: assim é o meu Pai. É dessa maneira que acontece no reino dos céus. Isso não é Antigo Testamento, isso é Novo Testamento. É o que acontece hoje nas nossas vidas. É tempo de nós levantarmos como igreja